Alvorada, TSMC, ASML, duas empresas que pouca gente ouviu falar e que são fundamentais na nossa vida, do nosso estilo de vida, da evolução da sociedade. São também, principalmente a TSMC, muito importantes na relação China-Estados Unidos. A ASML, uma empresa europeia que é fundamental para a TSMC. Hoje vou falar um bocado sobre elas. Fiquem a ouvir e depois digam qualquer coisinha, está bem? Até já. Tal como prometido, venho-vos falar hoje de duas empresas. A TSMC, Taiwan Semiconductor Company, e a ASML. Eu vou juntar as duas porque as duas estão, na realidade, interligadas. Vou começar pela TSMC. A TSMC é a empresa mais conhecida das duas. Quem nos acompanha no podcast, eu falo nela algumas vezes porque ela neste momento tem 60% da cota de mercado de todos os semicondutores do mundo. Porque é que é importante? Porque é que os semicondutores são importantes? Os semicondutores são importantes porque fazem parte de tudo o que nós temos, a criação de chips, chips, não é barcos, chips dos computadores e de todos os aparelhos, e vão ser cada vez mais importantes no futuro, com o avanço tecnológico e de quantidade de chips que vamos precisar para fazer a AI acontecer, a inteligência artificial, a robótica, etc. Qual é a grande vantagem da TSMC? É que eles conseguem produzir um chip mais pequeno do que qualquer outro. Outros grandes concorrentes deles são, por exemplo, a Samsung, mas o tamanho do chip é muito pequeno. Portanto, nós estamos a falar de coisas muito pequeninas para conseguir fazer telemóveis, para computadores, enfim, para tudo toda a tecnologia que nós usamos. Esta empresa tem também outra característica, está sediada em Taiwan, e nós todos acompanhamos bastante bem no podcast e dentro da nossa comunidade do Discord todas as evoluções que estão a acontecer em Taiwan relativamente à China e Estados Unidos. A China e os Estados Unidos não têm grande interesse em fazer uma guerra entre eles, e uma das razões, pese ao que pesar, é esta empresa. Porque ambos querem ter a primazia sobre esta empresa, ou seja, ambos querem que ela continue e não querem que ela seja destruída, querem eles ter o poder. Parece-me que, claramente, os Estados Unidos estão a levar aqui uma vantagem. Eles estão, neste momento, a TSMC está a produzir uma fábrica em Arizona, nos Estados Unidos, e não creio que a China consiga ter grande poder sobre a TSMC. Tem também muito a ver com a história de Taiwan. Portanto, Taiwan, as pessoas, o grupo de pessoas que perderam a guerra na China a seguir portanto, havia uma guerra na China antes da Segunda Guerra Mundial, foi parada e ambos os lados se juntaram para combater os japoneses. No final da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Chinês ganhou e as pessoas estavam ligadas a Chiang Kai-shek, tiveram que ir ou seja, refugiaram-se na Formosa, e por isso fizeram a questão dos dois sistemas, em que a Formosa, Taiwan, funciona num sistema completamente diferente do sistema comunista do Partido Comunista Chinês. E eles não gostam muito uns dos outros, ou seja, no sentido em que defendem sistemas. O partido de Chiang Kai-shek não era um partido minimamente comunista, nem defendia ideais comunistas. Portanto, dificilmente Taiwan concordará com voltar a fazer parte da China. Portanto, esta empresa está nesse turbilhão de coisas, o que faz com que Taiwan também tenha a sua certeza, ou mais certeza, que se calhar não vai haver uma guerra lá ou sobre eles, porque não interessa a ninguém acabar com esta empresa. A segunda empresa que eu vos queria falar é a ASML. A ASML é importante porque quase ninguém ouviu falar, e quem já ouve há algum tempo sabe que eu estou sempre a falar mal, não é a falar mal, sim, da indústria europeia. Ou seja, a indústria europeia, a tecnologia é praticamente inexistente no que diz respeito à tecnologia de consumo, não é? Não há nenhuma marca de telemóvel hoje. A Ericsson
não sabemos dela, a Nokia não sabemos dela, a Siemens a nível de produtos de consumo de alta tecnologia também não sabemos. Alguma indústria ao nível de eletrodomésticos, frigoríficos, a Alemanha tem isso, a Espanha tem isso, a Itália também tem algumas marcas, a Inglaterra também, mas ao nível de tecnologia de ponta, claramente a Europa está a ser cilindrada pelos Estados Unidos e pela Ásia. A ASML é uma empresa de tecnologia de ponta europeia, é uma empresa holandesa, e o que é que eles fazem? Eles produzem as máquinas que levam que fazem com que a Taiwan Semiconductors consiga fazer os seus semicondutores. Eles usam uma tecnologia que é a litografia. Não vamos entrar em detalhes, acho que não interessa, mas basicamente a ASML é a empresa mais avançada do mundo nesta tecnologia para conseguir produzir semicondutores. Eles vendem em exclusividade estas máquinas, as mais avançadas de todas, à Taiwan Semiconductors, e eles vendem as menos avançadas a outras empresas. Eles vendem à Samsung, creio que também vendem na China. Os Estados Unidos e a Europa pressionam-nos muito para não venderem coisas muito avançadas para a China, portanto eles vendem gerações anteriores, e estas duas empresas estão sempre no meu radar. Não obstante, eu não estou investido em nenhuma delas, e queria explicar um bocadinho porque é que não estou investido, dado que elas são tão importantes para o mundo. Não estou porque isso são empresas, na minha opinião, onde se vai buscar a grande fatia de leão na tecnologia diz respeito, não é nas commodities, embora isto não seja uma commodity, obviamente, mas basicamente eles trabalham a base para que todos os outros consigam construir por cima. E onde se ganha de facto, onde há uma grande rentabilidade, uma rentabilidade ótima, ou expectativas de rentabilidade ótima, é em cima. O que é que quer dizer com isto? Por exemplo, uma empresa como a Apple, que faz telemóveis, não é? Os telemóveis são feitos, a maior parte deles, na China, que usam semicondutores destas empresas. A margem da Apple vem da capacidade de criação de valor por cima do hardware. E são empresas de hardware. Empresas de hardware não têm, na minha opinião, ou que estejam só focadas, não têm grande interesse no nível de rentabilidades abismais, que é o que eu procuro. Eu não procuro, como é que eu vou dizer? Eu não procuro certezas, não procuro dividendos, não procuro para isso eu podia ter um banco, ou podia ter ações de empresas de farmacêutica, ou de fábricas, que vão dar um cash flow ou um dividendo relativamente constante ao longo do tempo, mas não é isso que interessa, porque nesta fase que o mundo está, a inovação tecnológica vai ser estúpida, vai ser inimaginável. Todos os anos vão haver novos passos em frente tecnológicos, nós não fazemos ideia quais são. Claro que há alguma coisa de ficção científica, podemos falar sobre isso, mas não sabemos quais vão ser. Estas duas empresas trabalham o hardware para que o resto seja possível. O que me interessa é o resto. O que me interessa é saber como é que a Apple, o que é que a Apple vai vender a seguir, o que é que a Tesla vai vender a seguir, o que é que as indústrias automóveis concorrentes a Tesla vão vender a seguir. Ou seja, essa camada de valor que é posta por cima do hardware é o que me interessa, e é aí que as grandes rentabilidades, as grandes valorizações podem ocorrer. Estas empresas, vou-vos mostrar os gráficos das duas. Aqui temos a Taiwan Semiconductor, tenho aqui o gráfico máximo, vem desde 97. Pronto, é um gráfico que eu vou mostrar, mas vão ser mais ou menos iguais os dois. Sobe muito na altura da pandemia, porque houve todo o dinheiro criado e houve muito apetite pelo risco. Desceu a seguir, quando tudo desceu, e agora está a retomar o seu caminho. Temos aqui um earnings per share de 6, o que não é nada mau, dado que a Taiwan, a cotação da Taiwan hoje está nos 99, está a descer 13,80 em pré-market, não sei porquê, mas é pouco relevante. Mas tem 100, podemos dizer assim, tem 6% de retorno em dividendos. É bom, é melhor ter isto do que ter um depósito do banco. E agora dizem, Rui, sim, mas hoje está a descer 4%, e amanhã pode ser mais 10%, e daqui a uns tempos está outra vez onde teve nos 60%. É verdade, pode, mas se mantiver este earning per share, nós temos, na altura podemos comprar mais, não é? E nessa altura estamos a comprar mais a 10%
de rentabilidade. Claro, mas vocês dizem, mas podem não manter, podem ter que baixar o earning per share, obviamente, tudo altera. No entanto, estas empresas têm muito... acontece, existe um bocadinho mais de estabilidade, embora seja uma empresa altamente tecnológica, e Taiwan, que é altamente instável. Portanto, há aqui vários pontos e várias análises que me levam a estar fora. Mas eu posso entrar a qualquer momento. Quando é que eu poderia entrar? Não entrei. Nestas alturas, não, ou seja, vou pôr aqui o gráfico tipo 5 anos, que já vai ser um bocadinho melhor. Ou seja, ele teve cá em cima, a tese, quando ele veio cá para baixo, não mudou em nada, não é? Ou seja, a empresa continua a construir o que constrói e continua a ser os melhores a construir o que constrói. Pode haver um concorrente que acaba com isso. É verdade. Pode, mas não é uma situação que ocorre de um momento para o outro, é uma situação que vai ser faseada no tempo. E pronto, e nestas alturas é muito melhor comprar a ação. O problema é que nestas alturas as outras empresas de crescimento grande vão descer muito mais, portanto vão estar muito mais apetitosas. Como por exemplo, vou dar um exemplo que não vou falar aqui, mas a Nvidia. A Nvidia teve nós sabíamos bem ao que a Nvidia ia, e eu falhei completamente os timings de entrada, não interessa para este vídeo, mas nós sabíamos o que a Nvidia ia. Eles poderiam vir a ser o que estão neste momento a ser. O seu CEO até tem a tatuagem da empresa posta no seu corpo, e ele não é fundador, não é nada, foi um CEO contratado. E nesse momento a Nvidia tinha percentualmente sido muito mais do que uma empresa como esta. O risco é maior, sem dúvida, podia não resultar, mas o upside é estupidamente maior, tanto que a Nvidia veio aos 100 e poucos e hoje está nos 400 e muitos. Portanto, seria sempre, na minha opinião e para o meu perfil de risco, estou a falar do meu perfil de risco, muito mais interessante isso. O meu perfil de risco, por exemplo, eu tenho 0 certificados da Fogo, nunca hei de ter. Eu tenho 0 obrigações, nunca hei de ter. Não faz sentido. Tudo o que é ganhar dividendos, digamos assim, não me faz sentido. O que me interessa é a valorizações. É uma tese de uma determinada empresa, ou de um determinado setor, ou de determinada, seja o que for, que vai crescer. E a tese, para mim, é clara nos próximos anos, é tecnologia. Todas as formas de tecnologia vão dar um passo gigante. Todas, a tecnologia é tudo, não é? Mas, enfim, se calhar agora vocês vão ver empresas tecnológicas que não vão dar um passo gigante, como é óbvio, e vão haver muitas que vão perder-se pelo caminho. Por exemplo, a IBM, que anda-se a perder pelo caminho há muito tempo, a Intel, que há grandes interrogações. Mas não tenho dúvidas que empresas como Google, como Metas, como outras, e outras mais pequenas, que vão se valorizar mais do que, por exemplo, empresas como estas. Não mostrei ainda a ASML. A ASML tem mais risco. Como é que eu vejo mais risco? Tem o earnings per share. Aliás, eu não vos mostrei antes o PE ratio. Portanto, o earnings per share não interessa para o risco, mas aqui o PE ratio interessa. Eu já vos tinha explicado nos outros vídeos. Portanto, o price to earnings neste momento está em 36. O que interessa é ter o valor mais baixo, não é? Portanto, ou seja, isto divide o valor da empresa pelos dividendos que a empresa tem. Portanto, quanto menor for o valor, melhor é. Portanto, neste momento, se nós comprássemos ações da ASML, demoraríamos 36 anos a pagar, ou 37, quase 36,91, a pagar, portanto, a estarmos no break-even do investimento através de dividendos. Na Taiwan, vamos ver que esse rácio é muito menor, é 16. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o perfil da Taiwan, ou seja, o mercado neste momento está a dar menos risco à Taiwan do que dá à ASML. Ok? Não sou especialista em nenhuma delas, não vou vê-los a fundo. Reparem que o gráfico é mais ou menos igual. O gráfico ali do Max, que é o máximo de tempo. Vou pôr aqui também o Max. É mais ou menos igual. Ok? Portanto, na realidade, estar a investir numa ou noutra, o tipo de perfil de risco é mais ou menos o mesmo. Por isso é que há muita gente que defende que nós, as pessoas que não estão por dentro das ações ou das empresas, mais vale investir num fundo. Se nós formos ver fundos, agora não tenho aqui, mas vai haver vários tipos de fundos, semicondutores, que vão ter o perfil igual. E aí reduzimos o risco. Por fundos, quando eu falo fundos, é ETFs. Reduzimos o risco, porquê? Porque se esta empresa falir, se tivermos ações dessa empresa, perdemos tudo. Mas se tivermos o fundo é composto por 10, 20, 50, não sei quantas ações semicondutores é que há, e os ETFs onde é que estão a investir, mas o risco é muito menor.
Portanto, eu acho que estas duas empresas sempre são muito importantes para o mundo. É muito importante segui-las de uma perspectiva de empresas, de uma perspectiva de tecnologia, de uma perspectiva de macro, de geopolítica. Empresas como a ASML não são as únicas. Há mais empresas europeias destes nichos que são praticamente desconhecidos para o mundo, ou para o mundo, para a maioria das pessoas, e que são empresas que são importantes. E eu não tinha muita noção disso até começar a estudar a fundo algumas empresas europeias. Por exemplo, no Liechtenstein eles têm empresas que são líderes mundiais em várias áreas, nomeadamente da área da medicina, de maquinaria, não se pode dizer maquinaria para medicina, porque não são máquinas, mas aquelas, enfim, sei lá, leitores de raio-x, etc. Pronto. Eles têm um nicho muito grande nisso, e há vários pontos da Europa que têm tecnologia de ponta, não tecnologia de consumo, nem grandes empresas como a Meta, como a Google, como a Amazon. Isso não existe na Europa, por vários motivos. O principal é, na minha opinião, tem a ver com a legislação. Mas na Europa existem algumas coisas que estão a ser bem feitas. Esta ASML é interessante para quem gosta de investir e quer ter uma parte do portfólio em coisas que deem dividendos, e neste caso até das duas coisas, tem a parte tecnológica e a parte de dividendos. Pode ser interessante, para mim não é. Mesmo numa altura em que haja um crash grande, como eu disse antes, acho que tudo o resto vai descer mais, logo tudo o resto vai ser mais interessante, porque o upside vai ser muito maior, como nós vemos agora, por exemplo, na Meta, e noutras empresas. Os gráficos são todos muito parecidos nessas empresas, portanto, ter 10 delas é quase igual a ter uma, não é? Como eu posso falar em as 10, pronto, se uma em 10 falar é diferente, obviamente, mas é tudo muito parecido. Nós não estamos a diversificar o nosso portfólio muito se investimos na Meta, na Amazon, na Google, e em mais 50 mil pequeninas, por exemplo, e eu tenho erros que fui fazendo, e agora estou sempre a avaliar quando é que os vou tirando, mas estas aqui nunca entrei, mas acho que devem dar uma vista de olhos, de vez em quando vão olhando para elas, e há aqui ver os earnings, estão em crescimento. Os earnings é que esta faixa azul estão em crescimento, o Taiwan também deve estar em crescimento, portanto, ou seja, há de aparecer, está aqui, também está em crescimento, as vendas e os earnings, só vai crescer, não há hipótese nenhuma. Ambas as empresas, exceto se houver um concorrente que acaba com esta tecnologia e eles ficam para trás, pode acontecer. Se não for isso, eles vão sempre vender mais, porque vai haver cada vez mais necessidade, e nesse aspecto são apostas relativamente seguras, muito mais seguras do que outras. Este foi o vídeo que eu vos queria dizer sobre estas duas empresas. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, também digam qualquer coisa. Digam-me sempre qualquer coisa. Nem que seja, Rui, não viste bem este ponto, e provavelmente eu não vi, eu não sei tudo, eu estou muito longe de saber tudo, e estou sempre a aprender, gosto muito de aprender, convosco também. Digam-me qualquer coisa, nunca se esqueçam da alvorada, sempre a alvorada, e até já.